Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimento uniforme. Os movimentos são uma área da física pertencente à mecânica, tá? A mecânica, ela se divide em três áreas: cinemática, dinâmica e estática. Tá? A cinemática é o estudo dos movimentos sem considerar o que causa esse movimento. A gente tem tem uma noção, né, de que para movimentar alguma coisa a gente precisa empurrar alguma coisa. Então, essa é a função da dinâmica, né? Quando a gente considera as forças, a gente está falando da dinâmica, sem as forças é a cinemática. E o equilíbrio dos corpos é estudado pela estática. Antes da gente começar a falar do movimento uniforme, a gente vai definir alguns termos que vão ser comuns para a gente estudar. Primeira coisa, o que é um movimento? O que a gente entende por movimento? Sempre que a gente percebe que as posições de um objeto elas estão variando. Tá? Então eu olho para alguma coisa e percebo que ao longo do tempo essa coisa está mudando de lugar, esse é o movimento. Aí quando eu não percebo o movimento, a gente chama de repouso. Tá? Outra coisa importante é o referencial. Referencial é a forma que a gente toma para estudar um movimento. Por exemplo, você está dentro de um trem. Você dentro do trem, olhando pela janela, tem a impressão que tudo lá fora está em movimento e você está parado. Sendo que, né, se pegar o referencial de alguém que esteja na estação, parado, ela vai ver o trem se mexendo. Então essa questão do referencial é como que a gente toma o sistema para fazer o estudo. E por móvel a gente vai entender tudo aquilo que está em movimento. Tá? Se eu puder desprezar o tamanho do objeto, por exemplo, uma formiga percorrendo aqui uma mesa. Ela é considerada um ponto material, as medidas dela não interferem no movimento. Agora, se eu considerar um trem para atravessar uma ponte, o comprimento dele interfere, né? Para o trem atravessar toda essa ponte, ele tem que percorrer, no caso aqui do exemplo, 1.100 metros para atravessar completamente. Tá? Outros termos, a posição. A gente falou em posição agora há pouco. O que é a posição? Na realidade, a gente pode entender a posição como cada lugar que esse móvel ocupou num certo instante de tempo. Tá? Vamos falar assim, na história de João e Maria. Cada fagulha de pão que o João e a Maria jogaram marcariam ali as posições dele. Tá? Na física, a gente chama posição, a gente representa pela letra S, que vem do inglês space. Então, quando a gente vê um S na física, quer dizer espaço. Beleza? Agora que a gente tem dois termos diferenciados, né? O deslocamento e a distância, né? E geralmente a gente confunde o deslocamento e a distância. O que é o deslocamento? O deslocamento é a variação de posições. Se eu pegar a última posição que eu ocupei e a primeira, e eu subtrair uma da outra, eu vou chegar na variação. Né? E na física, toda variação a gente representa por essa letra delta, que é esse triangulinho. Na verdade, letra grega chamada delta. Ele vai indicar que é uma variação, ou seja, a medida final menos a inicial. Se, por exemplo, essa aqui é a minha posição inicial, eu venho até aqui e depois volto. Se a minha posição inicial coincide com a final, o meu deslocamento é zero. Tá? Já a distância não. A distância é todo o caminho que eu percorri entre ir e voltar. Então, se eu sair do início, fui até o fim e voltei, a minha distância realmente é quantos metros eu fiz esse percurso. Tá? E vamos então ao movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? É um movimento que ocorre de forma constante, sem você ter variação de velocidade. Tá? O caso mais comum que a gente vai estudar é o movimento retilíneo uniforme, que a gente vai chamar de MRU. Tá? Onde que a gente tem aplicação disso na nossa vida? A velocidade da luz ela é constante, ela não muda.
de 300 milhões de metros por segundo, e a velocidade do som, ela também é aproximadamente constante, né? Ela varia um pouco de acordo com a pressão atmosférica, tá? Mas a uma certa pressão, ela é constante. Tá? Para estudar o movimento uniforme, a gente precisa relembrar um conceito importante, que é a velocidade média. A velocidade média, ela nada mais é com que a rapidez que você faz um percurso. Então, se eu tenho uma distância e eu sei o tempo que eu levo para percorrer essa distância, eu consigo calcular a velocidade. Então, vem a fórmula tradicional, né? Vm de velocidade média, ela é o delta S. Delta, o que é mesmo? Variação. S é o quê? Espaço. Dividido pelo delta T, a variação de tempo. Então, eu faço aqui a posição final menos a inicial, dividido pelo tempo inicial menos o tempo final. Tá? Aqui uma imagem para ilustrar bem. Imagina que a gente tem uma pista e eu tenho vários radares de velocidade. À medida que o carro ele passa entre um radar e outro, eu poderia calcular a velocidade média dele em cada trecho. Tá? Então, a gente, obrigatoriamente, por conta do sistema internacional, a gente vai ter que usar a unidade da velocidade em metros por segundo. Tá? Por mais que a gente, na nossa vida cotidiana, fale algumas velocidades em quilômetro por hora, na física a gente tem que trabalhar em metros por segundo. E para fazer essa transformação, a gente já viu, né, de metro por segundo para quilômetro por hora eu multiplico 3,6 e de quilômetro por hora para metro por segundo eu divido por 3,6. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Um veículo trafegou por uma rodovia federal passando pelo quilômetro 55 às 9 e pelo quilômetro 235 às 11. Sabendo que nesse intervalo de tempo o veículo ficou estacionado durante 15 minutos na lanchonete no quilômetro 137, determina a velocidade média de todo o percurso em metros por segundo. Beleza. Então, na realidade, aqui todo exercício de física que são listadas diversas informações, eu gosto de fazer uma tabelinha de dados. Eu acho que isso aqui acaba organizando melhor. Então vamos listar as informações. Da onde foi a primeira contagem de informações dele? Quilômetro 55. Então eu posso pensar que a minha posição inicial, o meu S0 é 55 quilômetros. Em que horário aconteceu isso inicialmente? No tempo inicial de 9 horas. Onde ele chegou? Por onde ele terminou o movimento dele? Na posição final, né? Vou pôr aqui assim, de 235 quilômetros. E quanto tempo ele levou para fazer esse movimento total, chegar onde ele queria? Às 11 horas. Mas ele ficou parado, estacionado durante 15 minutos na lanchonete do quilômetro 137. Como o percurso total é do quilômetro 55 ao quilômetro 235, então esse tempo que ele ficou parado é irrelevante para nós. Eu não preciso levar em conta isso. Como eu quero saber a velocidade média, eu vou fazer a variação do espaço, que é o espaço final, 235, menos o espaço inicial, né? Isso aqui que a gente está calculando é o deslocamento dele, sobre a diferença do tempo. Então aqui, 235 menos 55, isso me dá 180. E 11 menos 9 me dá 2 horas. Tá? Obviamente, 180 por 2 me dá 90 km por hora. Só que o exercício ele pede a unidade em metros por segundo. Então eu vou dividir isso por 3,6 e vou chegar então a uma velocidade de 25 metros por segundo. Tá? Então essa é a solução desse exercício. Vamos ver agora o exemplo 2. Tá? Esse eu vou fazer
meio de cabeça com vocês, depois vocês podem resolver no caderno tranquilamente. Em uma estrada, um carro passa pelo marco quilométrico 218 às 10h15 e pelo marco de 236 km às 10h30. Qual a velocidade média entre esses dois pontos em metros por segundo? Então a gente consegue perceber que eu tive uma variação aqui de distância, 236 menos 218, eu tenho uma variação de 18 km. Tá? 18 km. Em quanto tempo? Em meia hora. Tá? Em 0,5 horas. Tá? Então, qual a velocidade? Eu vou ter que dividir 18 por 15 minutos. Né? Na verdade, não é meia hora, né? São 15 minutos. 15 minutos, né? Equivale a 0,25 de hora. Dividindo um pelo outro, 18 por 0,25, eu tenho 72 km por hora. Em metros por segundo, 20 metros por segundo. Tá? Depois vocês façam isso com uma resolução mais completa. Eu fiz um pouquinho de cabeça para a gente agilizar um pouquinho aqui a aula. Tá? Outra coisa que a gente vai estudar nesse movimento uniforme. Todo movimento, todo tipo de movimento, ele pode ser descrito por uma função matemática. Daí a graça de você conseguir equacionar tudo. O movimento uniforme, por ele não ter mudança de velocidade, ele acaba sendo descrito por uma função de primeiro grau. Se vocês já estudaram a matemática, vocês sabem que é uma função que ela tem um gráfico com um comportamento de uma reta, que pode ser crescente ou decrescente, e indica, no caso do movimento uniforme, a variação das posições. Então, possivelmente, você já deve ter visto essa equação, né? A gente até brinca que essa é a equação do sorvete, tá? Porque nós temos um S, né? Uma posição, entre parênteses o tempo aqui, ou seja, um S, uma posição que depende do tempo, tá? Que na realidade está relacionada à posição inicial mais o produto da velocidade por esse tempo. Tá? Então, se você ler isso aqui rápido, parece sorvete. É por isso que recebe esse nome. Mas de sorvete não tem nada. E a gente pode determinar esta posição aqui, de acordo com essas variáveis. Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Então, eu tenho uma tabelinha aqui com diversas funções. E aqui eu peço para vocês identificarem a posição inicial, a velocidade e quanto vale o S de 5. Veja só, se esse S depende do tempo, então quando eu escrevo assim, ó, S entre parênteses 5, eu estou querendo dizer que em todo lugar que tem T, esse T vai valer 5. Então aqui, ó, identificando rapidamente os termos. Quem que é a posição inicial nesse primeiro caso? 30. Quem que é a velocidade? 2. E quanto vale o S de 5? Basta substituir aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Mais 30. Então eu sei que o S de 5 valeria 40. E quando eu não tenho nada aqui, ó, quando a minha função basicamente é 8t, isso indica que a posição inicial é 0, porque não tenho nenhum termo avulso, e a velocidade é 8. Certo? 8 vezes 5, também aqui eu chego em 40. E agora essa situação aqui, ó, 25, né, menos 3t. A minha velocidade aqui é negativa. O que é uma velocidade negativa? Uma velocidade negativa indica que esse veículo está fazendo um movimento no sentido contrário ao que a gente adota. Lembra do referencial? A gente pode adotar referenciais para o movimento. Imagina assim, o sentido praia de uma rodovia, né, a ida para a praia é o sentido positivo. Então, tudo aquilo que vai para a praia tem sinal positivo. Em volta da praia, sinal negativo. Resolvendo aqui, 3 vezes 5 menos 15. 25 menos 15, 10.
Tá bom, pessoal? A gente continua